e nessa aula eu vou explicar para você o que é tensão, corrente e carga elétrica. Olá, seja bem-vindo ao canal Cadmus Control. Sou Jonathan, engenheiro eletrônico e desde 2019 eu ajudo estudantes de engenharia a fundamentarem seus conhecimentos em circuitos elétricos e eletrônica digital. E nessa aula eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples o que vem a ser essas grandezas elétricas, tensão, corrente, carga elétrica e muito mais. Vai ser uma apresentação de conceitos na qual o nosso objetivo é entender essas grandezas elétricas e qual é o seu comportamento em um circuito elétrico, e principalmente qual é o seu papel em um circuito elétrico. E aí, para isso, nós vamos fazer uma analogia com a água. Bom, então aqui nós temos o quê? Uma caixa d'água que está a uma determinada altura em relação ao solo. Nós temos aqui um encanamento, a água fluindo por esse encanamento, e aqui ao final dele nós temos uma torneira. Porém, a nossa analogia aqui, para a gente entender circuitos elétricos, nós vamos dar outros nomes. A água contida aqui na caixa d'água, nós vamos dar o nome de carga elétrica. A altura dessa caixa d'água, nós vamos dar o nome de tensão elétrica. A tubulação vai ser o nosso condutor. A água que flui pela tubulação vai ser a nossa corrente elétrica. A torneira ou o registro vai ter a função de resistor. Então vamos começar a nossa analogia. Nós temos ali a caixa d'água, certo? Que tem uma quantidade de água, e por ela estar a uma determinada altura em relação ao solo, ela vai ter uma energia potencial. Ela vai ter uma energia armazenada ali, vai ser como se fosse uma bateria que não está sendo utilizada. Ela apresenta carga e também possui uma energia potencial, como se fosse um potencial de ser utilizado, um potencial de aplicação. A gente pode pensar dessa forma. E aí essa energia potencial, devido à altura, a gente pode fazer uma referência com a tensão elétrica, que a tensão elétrica vai ser a diferença de potencial, uma diferença entre dois pontos. De outra forma, para haver tensão elétrica é necessário uma diferença de potencial. Se a gente fosse utilizar um multímetro, nós teríamos que calcular essa diferença de potencial em dois pontos distintos. Entre dois pontos distintos, melhor dizendo. Eu teria que colocar uma ponta de prova aqui e a outra aqui. Aí sim eu ia obter a diferença de potencial. Agora, se eu colocar duas pontas de prova no mesmo ponto, como se fosse um curto-circuito, aí não vai ter diferença de potencial. Vai ser zero, por assim dizer. Com uma diferença de potencial, uma diferença entre dois pontos, esse ponto alto, ou esse ponto que está a uma determinada altura do solo, em relação ao solo, eu vou chamar de região de maior potencial. E o solo, outro ponto, vai ser a nossa região de menor potencial. Pode ser outro ponto? Pode. Pode ser, por exemplo, aqui, essa determinada altura, e pode ser uma diferença de potencial com essa altura aqui. Então, podemos pegar uma diferença de potencial aqui. Porém, um ponto importante quando a gente vai comparar, por exemplo, se a gente tivesse aqui várias caixas d'água em alturas diferentes. Por que elas têm alturas diferentes? Porque para o mesmo ponto de referência, o solo, a gente vai obter valores diferentes. Aqui, por exemplo, poderia ser 5 metros, enquanto que aqui seria 4 metros. Então, nós teríamos uma diferença de potencial ali. Teríamos caixas d'água em alturas diferentes. Mas, geralmente, quando a gente vai fazer uma comparação entre valores de tensão, pontos de tensão ali, tensões nodais, a gente sempre tem um ponto de referência, que no caso vai ser o terra ou o neutro. E aí nós temos o seguinte, a água fluindo por essa tubulação, e aí se a gente aumentar a altura dessa caixa d'água, colocar em um determinado ponto superior a este, mas se você concorda que a gente vai aumentar a pressão da água, nós vamos aumentar a vazão da corrente que flui ali pelo condutor, pela tubulação, da mesma forma é a tensão. Lembrando lá da fórmula da lei de Ohm, tensão vai ser proporcional à resistência vezes a corrente. Então, se eu elevar o valor da tensão, consequentemente, para o mesmo valor de resistência, eu vou aumentar o valor da corrente. Então, se eu elevar a altura, eu vou aumentar a vazão daquela água que circula pela tubulação. Se eu aumentar a diferença de potencial, eu vou aumentar a intensidade da corrente elétrica em um circuito. Então, essa água fluindo da caixa d'água para a torneira, ela forma uma corrente de água. A gente pode fazer uma analogia com a corrente elétrica.
corrente elétrica ela vai fluir de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. Então vão ser cargas elétricas fluindo por um condutor em um determinado intervalo de tempo. Então a gente pode determinar a corrente elétrica como sendo a quantidade de cargas que fluíram por um condutor dentro de um intervalo de tempo. Aí a gente consegue determinar a corrente elétrica, que aqui a gente pode obter as unidades de medida coulombs por segundo ou a mais conhecida, ampere, enquanto que a tensão vai ser volt. Então, se eu aumentar a diferença de potencial, eu vou aumentar a intensidade da corrente elétrica. Ou seja, eu vou aumentar a quantidade de cargas que fluem por um condutor dentro do mesmo intervalo de tempo. Então, a tensão elétrica vai ser essa diferença de potencial, enquanto que a corrente elétrica vai ser esse fluxo de cargas fluindo de uma região para outra dentro de um intervalo de tempo. Já a resistência elétrica nós podemos comparar com o estreitamento dessa tubulação. Você concorda que se a instalação ela tem um encanamento de 1 polegada e se for reduzida para um encanamento de 3/4, a quantidade de água que flui por aquele encanamento vai diminuir? Da mesma forma é a resistência. Se a gente aumentar a resistência, nós vamos diminuir a intensidade da corrente elétrica. Aqui, no caso da analogia da água, se a gente estreitar, se a gente trocar o encanamento para um diâmetro menor, nós vamos limitar a circulação de água por ali, nós vamos diminuir a vazão. E a resistência elétrica vai ser isso, uma oposição à corrente elétrica em um circuito. De uma forma bem simples, a resistência elétrica limita a intensidade da corrente. Então, lembrando aqui da lei de Ohm novamente, vamos deixar a corrente em evidência dessa vez, tensão pela resistência. Se eu elevar o valor da resistência, consequentemente, eu vou reduzir o valor da corrente. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aí um ponto interessante é que todo material ele apresenta um valor de resistência. Ele tem um valor de resistência. Alguns vão ter o valor de resistência muito baixo. Vão ser chamados de condutores. Enquanto que outros materiais vão ter um valor muito alto de resistência. Vão ser chamados de isoladores. Então, a resistência ela limita a intensidade da corrente elétrica. É claro que em um circuito elétrico a gente não vai alterar a intensidade da corrente simplesmente alterando o condutor. O condutor ele vai ter uma capacidade máxima de condução. Porém, a gente pode utilizar outra forma para limitar a corrente elétrica, ditar um valor de corrente elétrica que circula por aquele condutor. E o componente que tem a propriedade de resistência vai ser o resistor. E aí nós temos dois tipos básicos de resistor. O de valor fixo, esse que está sendo mostrado aí na tela, e o resistor variável, na qual o seu valor ele varia dentro de uma faixa de valores. Por exemplo, nós temos o potenciômetro. Um potenciômetro de 10 kΩ, por exemplo. A sua resistência ela pode variar de um valor muito baixo de resistência, um valor bem próximo de zero, até um valor bem próximo de 10 kΩ. Ela pode variar dentro dessa faixa de valores. Da mesma forma, o trinput. A diferença entre o potenciômetro e o trinput é que o trinput ele não fica acessível ao usuário. Ele fica dentro do equipamento e aí ele é utilizado para algumas funções ali. E aí, geralmente, ele vem configurado de fábrica, por assim dizer. O valor de resistência ali e tudo mais, e as suas funções ali dentro do equipamento já são configuradas na fábrica. E aí não fica tão acessível para o usuário. O usuário vai ter que abrir o equipamento para fazer a alteração de valor. Porém, isso não é necessário muitas das vezes. Enquanto que o potenciômetro ele fica acessível ao usuário para ele fazer modificações, por exemplo, aumentar ou variar a intensidade de alguma coisa, por exemplo, o volume do som ou a intensidade luminosa se ele estiver ali dentro de um circuito de controle de LED, por exemplo. Então, se temos um resistor variável, nós podemos alterar o seu valor de resistência, consequentemente, nós conseguimos alterar o valor da intensidade da corrente elétrica que flui para aquele componente. E aí nós temos um controle maior sobre a intensidade da corrente elétrica. Aqui, no caso da água, esse controle do fluxo de água é feito por um registro ou uma torneira. Se a gente movendo ali o registro da torneira, a gente consegue controlar a quantidade de água que sai por ali. E em circuitos elétricos, nós temos vários tipos de resistores variáveis. Nós temos, o que eu falei anteriormente, o potenciômetro, que ele varia quando a gente move ali o cursor dele. Nós temos resistores que variam em função da temperatura, que é o caso dos termistores. O termistor ele vai ter dois tipos, o PTC, na qual a resistência vai aumentar conforme o aumento da temperatura, enquanto que o NTC, a resistência vai diminuir conforme a temperatura aumenta. Temos outro dispositivo na qual a resistência ela varia
em função da intensidade luminosa, a luz que incide sobre a face daquele objeto. Então, em um ambiente escuro, ele vai ter um certo valor de resistência, enquanto que num ambiente mais claro, a resistência vai diminuir. Se a gente quiser saber a carga elétrica também, a gente pode fazer o quê? A quantidade de água, deixar ela em evidência, a carga, descobrir a vazão e o tempo na qual aquela torneira ficou aberta, por exemplo. E aí nós vamos saber a quantidade de água que fluiu por aquele condutor, por aquele circuito. Então, a gente quer saber, por exemplo, às vezes a gente quer saber a quantidade de água em determinada vazão que fluiu em um intervalo de 10 minutos. Aí a gente vai saber através desse cálculo aqui. Da mesma forma, a gente quer saber a quantidade de cargas elétricas, né, ou a carga elétrica que fluiu ali para aquele condutor de acordo com aquela intensidade de corrente, né, aquela velocidade, por assim dizer, né, a quantidade de carga em função do tempo, vezes um intervalo de tempo, 10 minutos, por exemplo, ou 10 segundos. E aí, quanto maior for a intensidade dessa corrente ou o intervalo de tempo, maior será a carga. Revisando, nós temos a tensão elétrica, que vai ser uma diferença de potencial, uma diferença entre dois pontos. Nós temos a carga elétrica, é uma carga que está armazenada em determinado componente, por exemplo, uma fonte, uma bateria. Nós temos o condutor, que ele vai ter um certo valor de resistência, que o objetivo, no caso de um condutor, é ter uma resistência muito baixa. Nós temos a corrente elétrica, que é a quantidade de cargas elétricas que flui por um condutor, por um material, em um determinado intervalo de tempo. E aí nós temos um componente limitador de corrente, que é o caso do resistor. Então a tensão vai ser algo que impulsiona a corrente elétrica, da mesma forma que a altura da caixa d'água impulsiona a corrente fluindo ali pelo encanamento. A resistência elétrica dificulta o fluxo de corrente, da mesma forma que o fechamento de um registro diminui a vazão de água. E a carga elétrica é a quantidade total de carga transportada pela corrente elétrica, assim como a quantidade total de água que circula para o encanamento dentro de um intervalo de tempo. Gostou da forma como essas grandezas foram apresentadas? Então está na hora de ir para a parte técnica, na qual formalizamos esses conceitos e entendemos como eles são aplicados na análise de circuitos elétricos. Com isso, eu convido você a conhecer e se inscrever no curso Circuitos Elétricos Nível Básico. Possui uma carga horária de 12 horas, materiais complementares e certificado incluso. Nesse curso, eu te ajudo a fundamentar seus conhecimentos em circuitos elétricos. Nós vamos apresentar essas e outras grandezas de uma forma um pouco mais formal, leis básicas, teoremas de circuitos, métodos de análise e vamos ter vários exercícios para a gente compreender e fundamentar esses conhecimentos. O link para você se inscrever está na descrição desse vídeo e eu te vejo lá.